nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, que vós que sois Deus possa nos ajudar para que possamos fazer um vídeo que seja para a glória de Deus, para a salvação das almas e para a edificação da igreja. Que o Senhor me ilumine para que esse vídeo saia de acordo com a vontade do Senhor, para que muitas pessoas sejam tocadas pelo teu amor. Amém? Então, já nos encomendamos ao Espírito Santo, é Ele que nos ilumina. Então, vamos gravar o nosso vídeo de hoje, Mas eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, contribuem, divulgando esse nosso canal, tá bom? Para que mais pessoas sejam evangelizadas, Estamos fazendo um estudo bíblico da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, tá? Que não é fácil. Então, gente, vamos ajudar para que o nosso canal possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá bom? Nós estamos estudando o livro das Crônicas, tá? E o livro das Crônicas, ele repete algumas coisas que nós já lemos no livro de Samuel e nós já lemos no livro dos Reis, tá? Então, aquilo que nós já vimos lá, nós podemos passar. Outra coisa, eles deixam muitas coisas de recenseamento do povo, genealogia, fulano que é filho de fulano. Isso nós não precisamos ler aqui no canal. Em casa, se você quiser ler, depois você pode ler na sua Bíblia. Mas aqui eu penso que nós podemos ler aquelas partes mais importantes, que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Tem muita coisa que é para aquele momento específico do povo de Israel, do povo judeu. Então nós não precisamos ler aqui no canal, tá bom? Graças a Deus, na aula passada, nós terminamos, tá, o primeiro livro das Crônicas, com a morte do rei Davi. Davi, que foi o maior rei de Israel. Ele reinou sobre todas as 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus é tido como filho de Davi. Não só porque ele era da descendência de Davi, da tribo de Judá, os dois nasceram em Belém, mas também porque, assim como Davi reinou sobre todo o povo de Israel, Jesus também é o rei, que vai reinar sobre todos os povos, e o seu reino não terá fim, diz o profeta Daniel, tá? Então hoje nós vamos continuar o livro das Crônicas, mas hoje nós vamos começar o segundo livro, tá? Davi morre e deixa como sucessor seu filho Salomão, que já tinha sido profetizado pelo profeta Natã. Deus já tinha falado que o filho de Davi iria reinar no lugar dele, inclusive iria construir um templo para o Senhor, é o templo de Jerusalém. É o primeiro templo de Jerusalém que Salomão construiu, que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, que nós vimos no finalzinho do segundo livro dos Reis. Terminou o segundo livro dos Reis com a destruição do templo, que depois vai ser reconstruído. Nós vamos ver isso no livro de Esdras, no livro de Neemias. Depois, esse segundo templo vai durar até o ano 70 depois de Cristo, inclusive é o tempo que Jesus ia nele, E no ano 70 o templo seria destruído, pelos romanos, E até hoje não foi mais reconstruído, tá? Só tem lá hoje o quê? O Muro das Lamentações, onde os judeus ficam lá fazendo as suas orações, ok? Então, gente, nós vimos na aula passada que o próprio Davi, ele queria construir o templo para Deus, mas Deus falou com ele: não, você não vai me construir um templo porque você é um homem de guerra, você derramou muito sangue. E Deus, Deus
Jesus é o príncipe da paz, Deus, não é? Deus quer a paz, Deus não quer a guerra. Então, Deus vai falar para ele, não, quem vai construir o templo vai ser Salomão, teu filho. Então, Davi morre, Salomão, né, nós vimos na aula passada, Salomão é ungido rei de Israel, como hoje os nossos sacerdotes são ungidos pelos bispos, não é? A mesma é tirado, não é? Dessa unção que os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos começar aí, tá, a ver, antes da construção do templo, no capítulo 1, Salomão, ele, num sonho, ele conversa com Deus. Então, gente, Deus pode nos falar através de sonhos. O sonho não é uma coisa muito fácil da gente interpretar, tá? Temos que ter cuidado, porque o sonho é uma coisa, pode ser uma coisa natural, mas pode também ser uma coisa sobrenatural. Não é? A gente vê muitos personagens bíblicos que Deus falava através de sonhos. O próprio São José, não é? Ele queria abandonar Maria e Deus através de um sonho fala para ele não abandonar Maria. Então, o sonho, ele pode, por quê? O sonho tem a ver com o nosso consciente, que depois vai para o inconsciente, tá? E a gente dormindo, aquilo vai aflorar. Inclusive, a gente pode até sonhar com pessoas que já morreram. Não é? Ah, você hoje pensou numa pessoa, né, num parente seu que já morreu. Então, você dorme e você pode sonhar com aquela pessoa. E é o único jeito da gente se comunicar, entre aspas, com alguém que já morreu é através do sonho, porque a gente não pode chamar o morto para vir aqui, seria evocação e Deus proíbe, não é? Então, gente, o sonho então não é fácil, né, de interpretar o sonho, tá? Então, se você teve um sonho, acha que é uma coisa de Deus, você tem que buscar, não é, um discernimento, tá bom? E aqui Salomão ele vai ter uma conversa com Deus, onde ele vai pedir a Deus a sabedoria para poder governar o povo de Deus, o povo de Israel. Por isso que é atribuído a Salomão o livro de Provérbios na Bíblia, Salomão que escreveu alguns provérbios, e o próprio livro da sabedoria também é atribuído algumas coisas a Salomão, tá? Por causa dessa sabedoria que Deus deu a ele. Então vamos ler aí o capítulo 1, porque é muito bonito. Nós já lemos isso lá no livro dos reis, mas é muito bonito, então vale a pena a gente ler de novo. Vamos ler o capítulo 1 do segundo livro de Crônicas. Se você quer me acompanhar aí na Bíblia de Jerusalém, é a página 586, na Bíblia de Jerusalém. Se você tiver alguma outra Bíblia católica, pode usar, tá? O título é Salomão recebe a sabedoria de Deus para governar o povo, ok? Então diz aí, Salomão, filho de Davi, consolidou-se na sua realeza, porque Deus estava com ele, não é? O Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu, não somente na parte espiritual, mas também na parte material. Salomão foi um rei muito rico. Tem gente que interpreta isso como a teologia da prosperidade. A gente tem que entender, gente, que no Antigo Testamento, os judeus, ele não tinha ainda crença numa vida eterna. Então você tinha que viver tudo aqui nesse mundo. Então por isso que no Antigo Testamento tinha essa chamada essa teologia da prosperidade. Tinha realmente, tá? Mas nós não podemos interpretar isso no Novo Testamento, porque Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Tá? Então, como nós já temos um conceito no Novo Testamento de vida eterna, então essa teologia da prosperidade não é muito... não podemos interpretar isso ao pé da letra. Tá? Não é pecado você querer ter o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Não é pecado você ter bens. Você só não pode ser apegado aos bens. Não é? Jesus fala, né? Você tem que buscar o seu tesouro no céu e não aqui na terra. Então você pode ter bens, mas você não pode ser apegado aos bens materiais, porque isso são coisas passageiras que nós vamos deixar aqui, ninguém vai levar nada para o túmulo. Todo mundo sabe disso. Muito mal a roupa do corpo, não é? Então, no Antigo Testamento tinha realmente uma prosperidade. Salomão era muito rico.
não é? Salomão falou então a todo Israel, aos oficiais de esquadrões de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os príncipes de todo Israel, chefes de família. Depois, com toda a assembleia, que quer dizer igreja, não é? Igreja quer dizer assembleia, tá? Então a igreja é sucessora de Israel, ok? Salomão dirigiu-se para o lugar alto de Gabaon, o vale, né, a montanha, onde se achava a tenda da reunião de Deus, é onde Deus falava com o povo antes do templo. Ainda não tinha o templo, ainda não tinha sido construído. Então Deus falava através da tenda, não é? É uma prefiguração do templo e depois da nossa igreja, ok? Então, se achava na tenda da reunião de Deus, construída no deserto por Moisés, servo do Senhor. Mas Davi tinha transladado a arca de Deus de uma tenda em Jerusalém. A arca da aliança, eu já falei aqui várias vezes, não é? Não sabemos onde está essa arca hoje, não é? Mas qual é o simbolismo da arca? Hoje é o Santíssimo, onde contém o próprio Jesus, não é? O altar de bronze, feito por Becebel, filho de Uri, filho de Ur, lá estava diante da habitação do Senhor, onde Salomão e a assembleia vinham consultá-lo, consultar a Deus, tá? Tá vendo, gente? Então, aquele lugar sagrado é onde Deus falava com o povo e o povo ia para falar com Deus. É onde nós vamos hoje, é a igreja, onde nós vamos para falar com Deus, não é? Na Santa Missa. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava diante da tenda da reunião e aí ofereceu 1000 holocaustos. Então hoje para nós é a Santa Missa, por isso que é uma prefiguração aí do altar, não é? Lá por isso que a nossa igreja, toda igreja tem que ter o altar onde vai ser celebrado o sacrifício da missa, tá bom? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, em sonho, tá? Pede o que te devo dar. Salomão respondeu a Deus, tu demonstraste grande amor para com meu pai Davi e me estabeleceste rei em seu lugar. Então Salomão reconheceu que Deus estava com Davi, o pai dele, não é? E fez Davi prosperar não só na parte material, mas também na parte espiritual. Não é? O Senhor Deus, a promessa que fizeste a meu pai Davi, cumpriu-se agora, pois me estabeleceste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Então Israel era um povo muito grande, não é? Como a igreja hoje. A igreja hoje tem mais de 1 bilhão de seguidores, não é? Dai-me, pois, agora sabedoria e inteligência para que possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu? Interessante, 2 dons do Espírito Santo, não é? Sabedoria e inteligência. Tá? Sabedoria, gente, inteligência não quer dizer, como dizia o Padre Léo, que você tem que decorar o dicionário, a Barça, não é isso. Sabedoria nas coisas de Deus, inteligência nas coisas de Deus. Aqui Salomão pediu para governar o povo e a gente recebe isso no batismo e na crisma, não é? Os dons do Espírito Santo. Para quê? Para a gente entender as coisas de Deus, ter sabedoria para discernir o que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Então todos nós que somos crismados e batizados, nós temos que pedir isso a Deus. Senhor, nós recebemos isso, né, no batismo e na crisma, mas nós temos que pedir a Deus que isso aflore, não é? E que muitas vezes os dons do Espírito Santo ficam, vamos dizer, por causa dos nossos pecados, ficam sufocados no nosso coração. Então, que peçamos a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me inteligência para discernir o que é de Deus, o que não é, para fazer a tua vontade, né? O que é a vontade de Deus, o que não é na nossa vida, não é? Aquilo que é pecado, aquilo que não é, porque o pecado ofende a Deus, não é verdade? Então, gente, que a gente possa
pedir como Salomão pediu a sabedoria e a inteligência, né? E os dons do Espírito Santo. Por que eu peço aqui sempre o Espírito Santo para me iluminar? Não é? Eu tenho o Espírito Santo no batismo e na crisma, mas para que o Espírito Santo possa aflorar muito mais, não é? Possa me usar, não é? Pela minha boca, não é? Que o Espírito Santo possa falar, entendeu? Deus disse a Salomão: já que esse é o teu desejo, já que não pediste nem riqueza, nem tesouros e nem glória, nem a vida dos teus inimigos, já que nem mesmo pediste vida longa, mas sabedoria e inteligência para julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, a sabedoria e a inteligência te são concedidas. Dou-te também riqueza, tesouros e glória, como não teve nenhum dos reis que te precederam, e não terão os que te vierem depois de ti. E é verdade, nenhum rei foi tão rico e tão poderoso quanto Salomão, nem antes e nem depois, né? Isso prova que Deus é fiel, não é? Nós somos infiéis, mas Deus é fiel e Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa. Então toda a palavra de Deus, não é, vai se cumprir, tá bom? Porque Deus é fiel, tá? E interessante que por que Deus atendeu o pedido de Salomão? Porque Salomão fez um bom pedido a Deus e Jesus disse isso. A gente não sabe o que pedir. Deus manda pedir a graça, mas a gente muitas vezes não sabe o que pede, não é? Então, outra graça que nós temos que pedir a Deus, não é? Que eu saiba pedir aquilo que é importante para mim, para minha salvação, não é? Muitas vezes Deus não nos atende porque não é bom para a gente. Tá? E outra, Deus não vai te atender na hora que você quer, é na hora dele, o tempo é o dele, não é o nosso. Muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas não. Mas por que às vezes Deus não nos atende? Porque a gente não sabe pedir. Jesus disse que a gente pede mal, né? Então, outra graça que nós devemos pedir. Salomão pediu uma coisa boa e Deus deu para ele. Tá? Salomão deixou o lugar alto de Gabaão e foi para Jerusalém, longe da tenda da reunião, e reinou sobre Israel. Reuniu carros e cavalos, chegou a possuir 1.400 carros e 12.000 cavalos, e os colocou nas cidades destinadas aos carros e perto do rei em Jerusalém. Jerusalém, gente, é a Terra Santa, né? Tanto para os judeus quanto para os cristãos e também para os muçulmanos, que também são descendentes de Abraão. O rei fez com que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro abundante como os sicômoros da planície. Então ele era realmente muito rico, Salomão, né? Os cavalos de Salomão eram importados de Mussur e da Sicília. Os mercadores do rei compravam-nos na Sicília e pagavam à vista. Importavam também do Egito carros por 600 siclos cada um. Preço de um cavalo era 150 siclos. Da mesma forma faziam para todos os reis que os importavam por seu intermédio. Então, gente, aqui diz que Salomão ele tinha, né, bens, não é? Ele tinha, né, Deus fez Salomão prosperar. E eu já expliquei, não é, as circunstâncias disso, ok? Aqui, depois, no capítulo 2, não é? Salomão vai começar os preparativos para a construção do templo que Deus tinha pedido, não é? Davi já queria, mas é Salomão que vai construir. Então Salomão ordenou que se construísse uma casa para o nome do Senhor e um palácio real para si. Isso nós já vimos lá no livro dos Reis, eu vou passar. Aquele templo, né, maravilhoso, e o palácio de Salomão. Então não vou ler de novo, porque nós já lemos isso lá no livro dos Reis. Tá? Então, gente, era um templo espetacular. Não é? Todo de ouro, de prata, de bronze. Não é? Então nós vemos lá o templo maravilhoso que Salomão construiu para Deus e o palácio dele. Então, gente, veja, para Deus o melhor. Por isso que as nossas igrejas têm que ser lindas e maravilhosas, porque para Deus nós temos que dar o melhor. Tá? Então é errado esse conceito hoje que as pessoas falam, a igreja é rica, o Vaticano é rico. Gente,
antigamente o templo de Salomão, e Deus que mandou fazer, era de ouro, as imagens eram de ouro. As nossas imagens nem de ouro são de gesso. Antigamente as imagens eram de ouro, de prata, de bronze, para Deus o melhor. Não é? Então as nossas igrejas têm que, né, têm que ser belas e maravilhosas, as coisas para o culto de Deus. Não é? E o próprio palácio de Salomão que ele construiu também era um palácio, não é? Para ele, não é? Vamos dizer assim, para a glória de Deus. Então, por isso que o Vaticano ele não pode, eu já expliquei isso, né, gente? O Vaticano ele não pode vender nada que tem ali no Vaticano, porque foi doado para a igreja. E nem por isso a igreja é a instituição que mais caridade faz. Mas a igreja não pode mexer nisso, ok? Então, aí no capítulo 2 vai contar, então, esse começo dessa construção, não é? No capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 2 diz aí: eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Deus, meu Senhor, não é? E aí ele começa a contar, não é? Que nós já vimos, né? Lá no livro dos Reis, eu vou passar. Então, se você quiser ler, depois você lê aí no capítulo 2, ok? Aí, né, fala que Salomão fez um recenseamento, assim como fez Davi, no capítulo 2, não é? E no capítulo 3 vai começar a construção do templo. Salomão começou então a construção da casa do Senhor em Jerusalém, né? Sobre o monte Moriá. Olha que coisa interessante. O templo de Jerusalém foi construído no monte Moriá. Onde era o monte Moriá? Gênesis capítulo 22, depois você lê lá. É o monte onde Abraão sacrificou Isaac. Sacrificou não, ia sacrificar, mas Deus não deixou. Não é? O monte Moriá, que quer dizer, não é, Javé Iré. Não é? Deus proverá, Deus provê, Deus proverá. Tem aquela música bonita, né? Deus provê, Deus proverá. Jaculatória, né? Aquela oração bonita. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Não é? Então, gente, o templo de Jerusalém foi construído em cima onde era o Monte Moriá, onde Abraão construiu o templo para ia sacrificar, não é, Isaac, mas Deus não deixou. Né? Deus testou a fé de Abraão, mas Deus não deixou e depois sacrificou um cordeiro, que é o próprio Jesus. Por isso que Jesus também vai morrer em Jerusalém. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é aquele cordeirinho animal. Não é? Era uma prefiguração do Cordeiro que é Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Por isso que Jerusalém é chamada Terra Santa. Não é? Na terra de Moriá, onde seu pai Davi teve uma visão, no lugar preparado por Davi, não é? Salomão começou as construções no 2º mês do 4º ano do seu reinado. Não é? O edifício da casa de Deus, fundado por Salomão, aí aqui ele começa a contar, né? Era uma coisa espetacular. Tá? Depois você pode ler aí, não é? Como que era maravilhoso o templo de Salomão. Olha só o versículo 6. Salomão, né, ornou a sala com pedras preciosas, brilhantes, o ouro era de Parvim, recobriu com ele a sala, as vigas e os umbrais, as paredes e as portas, e depois mandou esculpir querubins nas paredes. Gente, querubins eram imagens de anjos, tá? Coloca aí na internet, querubins. O que é um querubim? É um anjo. Vou repetir. Era de ouro. Salomão fazia as imagens de ouro. O templo todo era revestido de ouro. Então as imagens, olha aí, nas paredes e nas portas, e depois mandou esculpir querubins nas paredes. Então Salomão botou as imagens dos querubins nas paredes. Por isso que você vê aí as minhas imagens aqui, que eu gosto muito de imagem. Aí.
as minhas imagens aí, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Maria, não é? Outra imagem de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Luzia, que eu sou devoto de Santa Luzia, não é? Então, gente, tem gente que fala que é errado fazer imagem aqui. Deus mandou fazer, e era de ouro. Aqui não são imagens, são quadros, né? A única imagem que tem ali é de Jesus, né? Mas as minhas imagens não são de ouro, a de Salomão era de ouro, não é? Então as nossas imagens nem de ouro são. Então no templo que Deus mandou Salomão fazer, Deus mandou ele colocar, né? Porque Salomão está fazendo, não é? Deus mandou Salomão colocar a imagem. Então Deus não é contra a imagem. Então por isso que a igreja decidiu, lá no concílio de Nicéia II, Nicéia era uma cidade, tá? Não é pessoa não, tá? É uma cidade. E no ano 700, porque tinha uma heresia chamada iconoclasmo que queria quebrar as imagens, tá? Então a igreja se reuniu em concílio e decidiu para sempre. Quando a igreja bate o martelo, ela não volta atrás. Então a igreja disse: as imagens têm que ser colocadas nas igrejas, porque diz a Bíblia que Salomão colocou as imagens de ouro nas paredes. Então, a igreja ensina que as imagens têm que ser colocadas nas paredes das igrejas, nas casas, nas ruas. Por isso que aqui em Itaperuna também, graças a Deus, colocaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não é? É melhor colocar uma imagem de Jesus, de Maria, do que fazer um templo para Lúcifer, igual lá no Rio Grande do Sul e em outros lugares do Brasil agora estão fazendo imagens para Lúcifer, para o demônio. Aí sim, aí é idolatria. Não é nem idolatria, gente, é satanismo, é adorar, né? Gente, isso é mais grave do que idolatria. Por quê? Idolatria é você adorar um falso Deus que não existe. Não é? O que é idolatria? Ídolo vem de ídolo. Latria, adorar. Adorar um ídolo. O que é um ídolo? É um falso Deus. Então, se é um falso Deus, é um Deus que não existe. Por isso que Deus é contra a idolatria, porque é uma coisa que não existe. Agora, gente, adorar o demônio existe. Apesar que tem gente que diz que ele não existe. Mas se estão fazendo até uma imagem para ele e adorando ele, porque ele existe. Não é? Então tem até padres que dizem que o demônio não existe. Agora, eu queria ver o que esses padres da teologia da libertação que dizem que o demônio não existe, o que eles vão falar então? O que eles estão cultuando lá então? Aquela imagem que eles estão fazendo lá é de quê então? Não é? Então, gente, isso é muito sério. Então, as nossas imagens não é tanto que o Lutero não era contra a imagem. Né? Uma coisa, né, que a reforma protestante tanto ataca, os nossos irmãos protestantes tanto nos atacam, o próprio Lutero não atacava. Lutero falava: quer ter imagem? Não quer, tudo bem. Ele deixava o livre uso da fé. Agora, o católico não tem que ter medo de ter imagem em casa. Inclusive, a igreja manda a gente abençoar as imagens. Não é? Então, quando você comprar uma imagem, leve para o padre abençoar. Tá? A imagem, gente, é um sacramental. Tá? Assim como o terço, a água benta, não é? Isso tudo são sacramentais, são objetos que transferem a graça de Deus. Então, por isso que Salomão aqui colocou, não é? Depois construiu a sala do Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era onde o sacerdote entrava uma vez por ano para prestar culto a Deus. Era um lugar sagrado para os judeus, não é? Por isso que hoje já não fazem mais sacrifícios. Por quê? Porque hoje já não tem mais o templo. Então o sacerdote tinha que se purificar, não é? Por isso que o padre também lava a mão antes da Eucaristia, para se purificar. Então, lá no Santo dos Santos, o sacerdote entrava uma vez por ano para prestar culto a Deus. Tá vendo? E o nosso culto hoje é a Santa Missa, tá? Cujo cumprimento era, ele começa a falar, podemos passar, não é? Era de ouro, né? Era tudo de ouro, gente, impressionante, tá? Versículo 10, para a sala dos Santos, olha só, gente, versículo 10, capítulo 3 do livro de Crônicas. O Santo dos Santos, gente, era o lugar mais sagrado para os judeus, onde Deus falava com o povo. Olha o versículo 10. Para a sala dos Santos, mandou fazer dois querubins de metal e revestiu de ouro. Já expliquei. As asas dos querubins, isso prova que eram anjos, né? Porque, né,
a simbologia do anjo são com asas, né? A gente sabe que anjo não tem asa, porque anjo é espírito. Mas na Bíblia, eles são simbolizados com asas, né? O próprio profeta Isaías fala dos serafins com as suas asas que voavam diante de Deus. Isso é simbólico, né? O anjo não tem asa, porque o anjo é espírito. Tá? Mas aqui as nossas imagens são representadas os anjos com asas, não é? Então, gente, olha que coisa interessante. Tá? As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento. Então, as imagens eram gigantescas, gente. Eram enormes. Tá? E era de ouro os querubins. Tá? Aí aqui ele continua falando. É impressionante, cara. Então, quem fala que a Igreja Católica é errada em fazer imagem, então rasga esse texto da Bíblia. Se você critica os católicos de ter imagem em casa, rasgue esse texto bíblico. Mostre esse texto para um irmão protestante que vier falar com você. Irmão, então, como é que você me diz isso aqui? Então Deus mandou fazer o que aqui? Isso não é imagem não, meu irmão? Não é? Então mostre para eles. Não é? As asas desses querubins estendidas mediam 20 côvados. Estavam colocados de pé, a face voltada para a sala. Tá vendo, gente? Imagem, pelo amor de Deus. Quem falar que Deus é contra imagem está louco. Mandou fazer a cortina de púrpura violeta, escarlate e casmim, linho puro, e nela mandou bordar querubins. Olha aí. Tá vendo? Bordar querubins. Então as imagens não eram só de ouro, não é? Eram botados na cortina do templo. Em todos os lugares do templo tinha imagem. Diante da sala fez 2 colunas, não é? Aí aqui ele continua falando, tá bom, gente? Mas eu vou deixar para a gente continuar na próxima aula. Então nós paramos aí no capítulo 3, mas nós vamos continuar estudando. Tá vendo, gente, como que é importante a gente estudar as coisas de Deus? Não é? Então você vai vendo aí, né, as etapas de Deus, não é? Falando, não é, com Salomão para construir o templo. Então nós vamos devagarinho lendo esse segundo livro de Crônicas aí até o final, se Deus quiser. Que Deus possa abençoar então a sua noite. Então vamos encerrar com a graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Estivemos e permaneceremos sempre unidos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.